Mas o sacrifício executado para algum fim ou benefício material, ou executado ostentosamente por orgulho, é da natureza da paixão, ó chefe dos Bharatas. Abhisandayatu palam dambartam api chaivaja idyate Bharata shrestha tanjagyam vidirajasam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 17, verso 12. Às vezes, sacrifícios e rituais são executados para a elevação ao reino celestial ou para algum benefício material neste mundo. As pessoas querem salvar, os salvacionistas, eles querem essas pessoas no modo da paixão, onde predomina o modo da paixão, porque na verdade nós pessoas comuns, estamos sempre sendo influenciadas pelos modos de paixão, ignorância e bondade. Então as pessoas que predominam o modo da paixão, elas querem melhorar o mundo, elas querem consertar o mundo, elas são conhecidas como, pelos Vedas, pelos mestres, pelas pessoas santas, como os salvacionistas. Eles acham que pode salvar o mundo, Bimala. Eles acham que podem melhorar o mundo, Por quê? Não tem noção que existe um controlador supremo que controla tudo e todos, que não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então eles acham que controlam alguma porcaria, acham que controlam alguma coisa. Nós não, na verdade, não controlam nada, nem ninguém. Nem se controlam, não são senhores dos sentidos, são escravos dos sentidos e acham que controlam algo ou alguma coisa. E considera-se que esses sacrifícios ou rituais estão no modo da paixão. Então, pelos sintomas, ninguém pode julgar ninguém. Sempre tem alguém para falar, Bima? Não, ninguém pode julgar ninguém, nem precisa. O sábio, ele vê a pessoa, ele vê o andar da carruagem, ele vê o que a pessoa fala, o que a pessoa faz, o que a pessoa come. Ela já sabe em que estágio, em que status, em que categoria ela está, em que plataforma, Então, não tem como esconder o que somos perante um sábio. E sábio é aquele que sabe, e aquele que sabe, sabe que Deus, Krishna, é o controlador de tudo e de todos, que não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então, vendo esse verso aqui, Bimala, Prabhupada diz que em cada palavra existe um tesouro de conhecimento. Então você vê essa primeira palavra, abhisandaya, em português, desejando. Todo mundo está desejando alguma coisa. Todo mundo tem um desejo. Aliás, o desejo mais comum é o desejo sexual, Bimala? Então, ele deseja ela deseja ele. E aí o que acontece? Eles se unem, baseados no desejo. O desejo muda, o desejo acaba a união, acaba o relacionamento, acaba a amizade, acaba a empresa, acaba tudo. Por quê? Porque desejou outra coisa. Os devotos puros também desejam, Os devotos puros desejam satisfazer Deus. Esse é o único desejo que o devoto puro tem, o desejo de satisfazer Deus. E para satisfazer Deus, ele adquire conhecimento para saber o que Deus quer. Porque a única maneira de agradar Deus é saber o que Deus deseja. Ou não, Bimala? A gente precisa, se a gente quer agradar alguém, a gente precisa saber o que essa pessoa deseja. Como o Prabhupada também explicou, se você convida uma pessoa para jantar ou almoçar, jantar, normalmente é jantar, Bima? Jantar na sua casa, então você tem que perguntar o que ela gosta, o que ela deseja comer. Então não tem jeito de satisfazer o desejo de uma pessoa se você não sabe o que ela quer.
E aí tem a palavra aqui, palam, desse verso, né, Bimala? Resultado. Todo mundo espera o resultado de algo ou alguém, ou do seu hobby, do seu trabalho. O devoto puro não. O devoto puro sabe que o resultado é de Deus. Então, o que ele faz? Como nós falamos, ele vê o que Deus deseja, ele faz o que Deus deseja, e o resultado, bom ou ruim, é de Deus. O importante é que ele fez o serviço prático e amoroso para Deus. O resultado é de Deus. Então, você vê que na escola de mestres espirituais, que é o movimento Hare Krishna, a ISKCON é uma escola de mestres espirituais. E logo no comecinho eles já ensinam isso, né? Que você tem que agir para Deus, você tem que trabalhar para Deus, você tem que viver para Deus, mas não tem direito ao resultado, porque o resultado bom ou ruim é de Deus. Porque se tem um resultado ruim, a pessoa, se ela for experimentar o resultado, ela vai sofrer com o resultado ruim e ela vai se alegrar com o resultado bom. Então fica nesse bom e mal, nessas dualidades. E as dualidades têm sempre dois lados. Os dois lados da moeda da ilusão é o bom e o ruim, auspicioso e inauspicioso. Então, logo no começo, né, os devotos, eles sabem que o resultado é de Deus. Por isso, eles não sofrem nem se alegram. Por isso, eles vivem com mente estabilizada, porque não querem desfrutar do resultado, porque sabe que o desfrutador de tudo e de todos é Deus, Krishna. Damba, orgulho. Puxa vida, né? Isso aqui é o que mais tem, né? Gente orgulhosa. O devoto também tem orgulho, o devoto puro, ele tem o orgulho de ser um servo eterno de Deus. Na verdade, é o que todos nós somos, né? Servos eternos de Deus. Mas o servo consciente sabe disso e por isso ele sente um orgulho transcendental de ser um servo de Deus, de estar posicionado na posição natural, original, que é de servo eterno de Deus. Posso tomar água, Bímola? Você quer ver o que mais? Ó? Ele tem orgulho, né? Agora a próxima palavra é artan, benefícios materiais. Já entra na palavra da primeira palavra, o desejo. O devoto não tem desejo de benefícios materiais. Mas os devotos, eles arrecadam dinheiro com as doações de livros, né? Que eles vendem os livros e pedem doações e arrecadam benefícios materiais. Mas esses benefícios materiais, ele não deseja desfrutar disso, como a gente já falou, né, do resultado. Os benefícios materiais, o que ele faz? Usa para satisfazer Deus. Então, todo o dinheiro que um devoto consegue, ele não pensa em ter benefícios materiais, ele pensa em usar esses benefícios materiais para a satisfação de Deus. Como já falamos, é o único desejo do devoto puro. E todos os devotos têm como meta um dia se tornar um devoto puro. Para que se tornar devoto puro? Para fazer serviço puro a Deus. Esse é o único desejo, né, que a pessoa tem de se tornar um devoto puro, porque sendo um devoto puro, ele vai fazer serviço puro e amoroso a Deus, e aí satisfaz mais ainda Deus, porque ele faz um serviço puro com amor e devoção. Idyate, outra palavra aqui, Bimala, outro tesouro aqui de conhecimento, compactado. Idyate, adora. Ele adora somente Deus, Krishna, porque sabe que Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, por isso é a pessoa mais adorável que existe. Não tem ninguém mais adorável do que Deus, Krishna.
Nossa, hein? Agora tá... você vê como que tem um tesouro de conhecimento em cada verso. Não chegamos nem na metade do verso, né? Não chegamos na metade do verso. Idiatê. Tá, já parei de falar, tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Espera aí, deixa eu centralizar a letra aqui. O sexto capítulo é Encontrando a Cura para as Doenças Sociais de Hoje em Dia. Crime, por quê e o que fazer? Espera aí, não centralizou ainda, Bímola. Espera aí... Nesta entrevista de julho de 1975, o Relações Públicas do Departamento Policial de Chicago, o tenente David Moser, indaga acerca de conter o sempre crescente índice de criminalidade nos Estados Unidos. Srila Prabhupada responde: se os seres humanos não tiverem oportunidade de aprender sobre Deus, eles permanecerão ao nível de cães e gatos. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Espera aí, deixa eu printar isso aqui. E os cães e gatos, o que fazem? Vivem brigando. Se os seres humanos não tiverem a oportunidade de aprender sobre Deus, Krishna, eles permanecerão ao nível de cães e gatos. Não é possível haver paz numa sociedade de cães e gatos. O ladrão e o assassino já conhecem a lei, contudo ainda cometem crimes violentos devido a seus corações impuros. De maneira que nosso processo consiste em purificar o coração. E o tenente Moser pergunta: fiquei sabendo que o Senhor tem algumas ideias que poderiam nos ajudar em nossos esforços para prevenir o crime. Estou muito interessado em ouvi-las. E Prabhupada fala: a diferença entre um homem piedoso e um criminoso é que um é puro de coração e o outro é impuro. Esta impureza é como uma doença sob a forma de luxúria e cobiça incontroláveis no coração do criminoso. Hoje em dia, as pessoas em geral estão nesta condição mórbida e, por conseguinte, o crime está se propagando tanto. Quando as pessoas se purificarem dessas impurezas, o crime desaparecerá. O processo mais simples de purificação é reunir-se em congregação e cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Isto se chama Sankirtana e é a base de nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna. Então, se o Senhor quer parar o crime, o Senhor deve reunir o maior número de pessoas possível para um canto e dança público de Hare Krishna em massa. Este canto e dança público de Hare Krishna dissipará todas as coisas impuras no coração de todos. Então não haverá mais crime. E o tenente Moser pergunta: o senhor acha que o crime aqui nos Estados Unidos é de alguma forma diferente do crime em seu próprio país, Índia? E Prabhupada responde: qual é a sua definição de crime? E o tenente Moser fala: qualquer usurpação dos direitos de uma pessoa por parte de outra pessoa. E Prabhupada responde: sim. Nossa definição é a mesma. Nos Upanishads se diz que tudo pertence a Deus, Krishna. Portanto, todos têm o direito de utilizar tudo o que lhes seja dado por Deus, mas não se deve usurpar a propriedade dos outros. Se alguém o faz, torna-se um criminoso. Na verdade, o primeiro crime é que vocês, americanos, estão pensando que esta terra da América é de vocês. Nossa! Embora há 200 anos atrás ela não fosse de vocês, vocês vieram de outras partes do mundo e declararam que essa terra era de vocês. Na realidade, essa terra é de Deus e por isso pertence a todos, visto que todos são filhos de Deus. Porém, a grande maioria das pessoas não tem conceito de Deus.
Praticamente falando, todos são ateus. Portanto, eles devem ser educados no amor a Deus, Krishna Prema. Na América, o seu governo tem um slogan: em Deus confiamos, não é assim? E o tenente Mosé, sim. E Prabhupada fala: mas onde está a educação sobre Deus? Confiar é ótimo, mas a simples confiança não vai perdurar, a menos que seja baseada em conhecimento científico de Deus. Pode ser que alguém saiba que tem um pai, mas a menos que ele saiba quem é o seu pai, o seu conhecimento é imperfeito, e essa educação na ciência de Deus está faltando. E o tenente Mosé fala: o senhor acha que ela está faltando apenas aqui nos Estados Unidos? E Prabhupada responde: não, em toda parte. A era em que vivemos chama-se Kali Yuga. É a era do esquecimento de Deus. É uma era do mal, dos maus entendidos e desavenças. E os corações das pessoas estão cheios de coisas impuras. Mas Deus é tão poderoso que, se cantamos o seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama, nos purificamos, assim como meus discípulos purificaram-se de seus maus hábitos. Nosso movimento baseia-se neste princípio de cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Damos a oportunidade a todos, sem nenhuma distinção. Eles podem vir a nosso templo, cantar o mantra Hare Krishna, tomar um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para se revigorar e se purificar gradualmente. Assim, se as autoridades governamentais nos derem algumas facilidades, poderemos então promover o canto e dança público de Hare Krishna em massa. Daí, sem sombras de dúvida, toda a sociedade mudará. E o tenente Mosé fala: se eu entendo corretamente, o senhor está dizendo que devemos enfatizar um retorno aos princípios religiosos? E Srila Prabhupada fala: sem dúvida, sem princípios religiosos. Qual é a diferença entre um cachorro e um homem? O homem pode compreender a religião, mas o cachorro não. Esta é a diferença. Então, se a sociedade humana permanece ao nível de cães e gatos, como pode o Senhor esperar uma sociedade pacífica? Se o Senhor pegar uma dúzia de cães e colocá-los juntos num cômodo, será possível mantê-los pacíficos? Semelhantemente, se a sociedade humana está cheia de homens cuja mentalidade está ao nível dos cães, como pode o Senhor esperar paz? E o tenente Mosé fala: se algumas de minhas perguntas parecem desrespeitosas, isto é apenas porque não compreendo perfeitamente suas crenças religiosas. Não tenho a menor intenção de desrespeitá-lo. E Srila Prabhupada fala: não se trata de minhas crenças religiosas. Estou simplesmente chamando a atenção para a distinção entre vida humana e vida animal. Os animais não podem, em hipótese alguma, aprender algo sobre Deus, mas os seres humanos podem. Entretanto, se os seres humanos não têm oportunidade de aprender sobre Deus, então eles permanecem ao nível de cães e gatos. Não pode haver paz numa sociedade de cães e gatos. Portanto, é dever das autoridades governamentais cuidar para que as pessoas aprendam como tornarem-se conscientes de Deus, Krishna. Caso contrário, haverá problemas, porque sem consciência de Deus, Krishna, não há diferença entre um cão e um homem. O cão come, nós também comemos. O cão dorme, nós dormimos. O cão faz sexo, nós fazemos sexo. O cão tenta se defender e nós também tentamos nos defender. Esses são os fatores comuns. A única diferença é que o cão não pode ser instruído sobre sua relação com Deus, ao passo que o homem pode. E o tenente Mosé pergunta: acaso não seria a paz um precursor de um retorno à religião? Não precisaríamos primeiro ter a paz? Nossa, não deixou nem eu fazer a pergunta, Bima. Vou fazer de novo. O tenente Mosé pergunta:
Acaso não seria a paz um precursor de um retorno à religião? Não precisaríamos primeiro ter paz? Tá, vai ficar essa pergunta, nós vamos continuar daqui no próximo programa. Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização, é verdade, página 2, onde o Tenente Mosé pergunta se primeiro precisa paz e depois religião. Tá bom? Então tá bom, página 2. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam. O Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica nessa foto, já aparecem aí as opções luxo, econômica e usada se tiverem estoque no sebo da loja. Se não achar os links, fale com a gente, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado, então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Vou lá na agenda. Agenda. Que dia que é hoje, hein, Bímola? Ah, tá. Tá, então, aniversário só dia 15 agora. Tá bom? Dia 15. Então, o convite, claro, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Extermínio do Demônio Trinavarta. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha.
Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Página 402 aqui. Página 402 aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Está aqui, ó. Aqui também no Bhagavatam, Nanda Maharaja convida os sacerdotes brahmanas qualificados. Mesmo havendo brahmanas de casta, por quem temos todo respeito, seu nascimento em famílias de sacerdotes brahmanas significa que eles estejam qualificados a conceder bênçãos aos outros membros da sociedade humana. Este é o veredito das escrituras autorizadas. Em Kali Yuga, os sacerdotes brahmanas de casta são aceitos como sacerdotes brahmanas. Bhagavatam 12, 2, 3. Em Kali Yuga, o simples fato de alguém colocar um cordão que vale alguns centavos, faz dele um sacerdote brahmana. Esses sacerdotes brahmanas não foram convocados por Nanda Maharaja, como afirma Narada Muni no Bhagavatam 7.11.35. As características de um sacerdote brahmana são descritas nas escrituras autorizadas, e a pessoa deve adquirir essas qualificações. As bênçãos dos sacerdotes brahmanas que não são invejosos, perturbados ou envaidecidos pelo orgulho e falso prestígio, e que são plenamente qualificados com veracidade, serão úteis. Portanto, uma classe de homens deve ser treinada como sacerdotes brahmanas desde o começo. Prabhupada cita o Bhagavatam 7.12.1 e explica que a palavra Danta é muito importante. Danta refere-se a alguém que não é invejoso, perturbado ou arrogante devido ao falso prestígio. Através do movimento da consciência de Deus, Krishna, estamos tentando introduzir esses sacerdotes brahmanas na sociedade. Em última análise, os sacerdotes brahmanas devem ser devotos de Deus. E se alguém é devoto de Deus, já adquiriu as qualificações de sacerdote brahmana. Prabhupada cita o Bhagavad Gita 18.54 e explica que a palavra Brahma-bhuta aplica-se àquele que se torna um sacerdote brahmana, ou que entende o que é Brahman. Aquele que é Brahma-bhuta vive feliz. Prabhupada cita aqui o Bhagavad Gita e explica que ele nunca se perturba com necessidades materiais. Ele está disposto a conceder as mesmas bênçãos a todos. E então ele se torna um devoto de Deus.
nesta era de Kali, né? Peraí, deixa eu tomar água. Calma, Bimala, não é pressa não. Ouve os ouvintes, ouve as ouvintes. Nesta era, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduziu a cerimônia em que seus discípulos devotos de Deus recebem o cordão sagrado. E com isto, ele queria ajudar as pessoas a entender que quando alguém se torna um devoto de Deus, ele já adquiriu as qualificações próprias a um sacerdote brahmana. Portanto, na Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, a ISKCON, aqueles que recebem sua segunda iniciação ou a iniciação sacerdotal bramínica devem ter em mente sua grande responsabilidade, serem verazes, controlar a mente e os sentidos, serem tolerantes e assim por diante. Então suas vidas serão exitosas. Foram sacerdotes brahmanas dessa categoria que Nanda Maharaja convidou para cantar os hinos védicos, e não sacerdotes brahmanas ordinários. Só estou lendo, Bimala. O verso 13 menciona claramente Hinsa Mana. A palavra mana refere-se ao falso prestígio ou ao falso orgulho. Aqueles que tinham falso orgulho pensando que eram sacerdotes brahmanas porque nasceram em famílias de sacerdotes brahmanas, jamais foram convidados por Nanda Maharaja naquelas ocasiões. O verso 14 menciona Pavitro Shadi. Em toda a cerimônia ritualística precisava-se de muitas ervas e flores que eram conhecidas como Pavitra Patra. Às vezes havia folhas nimba, outras vezes folhas bael, folhas de mangueira, folhas de ashwata ou folhas amalaki. Igualmente havia panchagavya, panchashasya e pancharatna. Embora pertencesse à comunidade dos comerciantes, Nanda Maharaja conhecia tudo. A palavra mais importante nestes versos é Mahaguna, indicando que os sacerdotes brahmanas receberam saborosíssimos alimentos da melhor qualidade. Essas saborosas iguarias geralmente eram preparadas com 2 ingredientes, a saber, grãos alimentícios e produtos lácteos. O Bhagavad Gita 1844, portanto, prescreve que a sociedade humana deve proteger as vacas e estimular a agricultura. Simplesmente através de hábil culinária, centenas e milhares de saborosas iguarias podem ser preparadas a partir de produtos agrícolas e dos derivados lácteos. Isto é indicado aqui pelas palavras Anam Mahagunam. Mesmo hoje em dia, na Índia, centenas e milhares de variedades de alimentos são preparadas a partir desses 2 artigos, a saber, grãos alimentícios e leite. E depois são oferecidas à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Prabhupada cita aqui um verso em sânscrito e explica que em seguida distribui-se o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Mesmo hoje em dia, em Jagannatha Puri e outros grandes templos, alimentos muito saborosos são oferecidos à forma de Deus no altar, e a Krishna Prasada é distribuída profusamente. Cozinhada por sacerdotes brahmanas virtuosos que têm profundo conhecimento e depois distribuída ao público, esse alimento oferecido a Deus também é uma bênção dos sacerdotes brahmanas ou devotos de Deus. Existem 4 classes de alimentos oferecidos a Deus: os sabores salgados, doces, acres e picantes. Eles aparecem com diferentes tipos de especiarias, e o alimento é preparado em 4 categorias chamadas
Charvya, Kushya, Lérria e Pérria. O alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, que é mastigado. O alimento oferecido a Deus, que é lambido. O alimento oferecido a Deus, que é saboreada com a língua. E o alimento oferecido a Deus, que é bebida. Logo, existem muitas variedades de Krishna Prasada, muito bem preparadas com cereais e manteiga clarificada, oferecidas às formas de Deus e distribuídas aos sacerdotes brahmanas e aos devotos de Deus, e depois ao público em geral. Espera aí, onde eu estava aqui? Não, eu estava pensando, na internet só passa o pior da Índia, né? As pessoas cozinhando sem a menor higiene, só loucura, né? Só loucura, o que é mais degradado eles colocam aí nessas plataformas, TikTok, Kawaii, Facebook, só o pior da Índia, né? A Índia material, que é terrível. Para se ter uma ideia, antes de cozinhar, os devotos tomam banho e mantêm o padrão de higiene mais alto possível. Não esses lixos que aparecem na internet, né? Então, antes de tudo, a cozinha é impecavelmente limpa, né? Não tem nenhuma barata, nada, nenhum bicho, nada. Depois os devotos tomam banho e oferecem alimentos sem experimentar e sem desejar. Tem um padrão alto, elevadíssimo de higiene que não tem no mundo inteiro, né? Não tem padrão mais elevado no mundo inteiro como o padrão que os devotos de Deus cozinham para Deus, Krishna. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Esse é o processo da sociedade humana. Matar as vacas e estragar a terra não resolverá o problema alimentar. Isto não é civilização. Os homens incivilizados que vivem na floresta e não servem para produzir alimentos através da agricultura e da proteção às vacas, talvez prefiram comer animais. Mas uma sociedade humana perfeita, avançada em conhecimento, deve aprender a produzir alimentos primorosos simplesmente através da agricultura e da proteção às vacas. Nanda Maharaja, em prol da afluência de seu próprio filho Krishna, deu aos sacerdotes brahmanas vacas plenamente decoradas com roupas, guirlandas de flores e colares de ouro. Essas vacas, em plenas condições de dar leite em abundância, foram dadas aos sacerdotes brahmanas em caridade, e os sacerdotes brahmanas aceitaram-nas e concederam bênçãos a toda a família, especialmente a Deus, Krishna. Em primeiro lugar, Nanda Maharaja alimentou os sacerdotes brahmanas suntuosamente e depois deu-lhes em caridade vacas formosas decoradas com colares de ouro, roupas e guirlandas de flores. Os sacerdotes brahmanas, que eram bastante hábeis nos cantos dos hinos védicos, eram todos yogis equipados com plenos poderes místicos. Todas as bênçãos que outorgavam certamente jamais malogravam-se. Os sacerdotes brahmanas plenamente equipados com qualificações sacerdotais brahmínicas sempre são yogis completamente poderosos em yoga mística. Suas palavras nunca falham. Em toda transação com os outros membros da sociedade, os sacerdotes brahmanas de certo são fidedignos. Nessa era, entretanto, deve-se levar em conta que os sacerdotes brahmanas não têm qualificações precisas. Porque não há sacerdotes brahmanas jágicos, todos os sacrifícios são proibidos. O único sacrifício recomendado nesta era é o sacrifício do canto e dança público de Hare Krishna. Bhagavatam 11.5.32. Sacrifício destina-se a satisfazer Vishnu.
Porque nesta era não há sacerdotes brahmanas qualificados, as pessoas devem realizar o sacrifício cantando e dançando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se atropelou Rama, Bimala. Por que não esperou acabar aqui? Tá, já vou terminar aqui. A vida é própria para realizar sacrifício e deve-se executar sacrifício cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, de novo. Agora você atropelou Hare Hare, Bimala. Bimala, você não é fácil não, hein? Já tinha ouvido a primeira vez, está até alto demais. Tá, então vou parar, não é fácil não, viu? Vamos parar aqui na página 406 L-6, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Não é desculpa, Bíblia, tem que tomar água. Senão a garganta não funciona. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? É verdade. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu entortar a tela. Me apressa não, hein? Me apressa não, que eu já tocou 2 vezes o búzio só. Ah, tá louco, hein? E tá muito alto. A senhora é diretora, tá? A senhora que manda, tá bom, sim, senhora. Não achei ruim não, tô banando o rabinho. Mas quando a senhora não tá, quem manda sou eu. Tá combinado então tá bom. Sim, senhora. Quando a senhora não está, eu mando então. Então tá bom, muito obrigado, hein? Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? Página 204. Aqui, quando? Espera aí. Aqui, ó. Agora vai. Quando Prabhupada era apenas uma criancinha, o seu servo costumava levá-lo com o seu primo Subodhi Mullik num carrinho de nenê até o pátio do templo e levava-os perante o altar de Radha Govinda. Assim que Prabhupada começou a caminhar, o seu pai segurava sua mão e o levava todo dia perante a deidade.
Às vezes, Prabhupada ia sozinho e ficava de pé por horas contemplando Arada e Krishna, que lhe pareciam muito belos, com seus olhos oblíquos e roupas e ornamentos finos. Foi para o prazer de Radha Govinda que, quando criança, a partir da idade de 5 anos, ele realizara o seu festival de carros do Senhor Jagannatha em miniatura. 2 semanas atrás, quando Prabhupada estivera hospedado na casa de sua irmã, sua saúde o impediu de ir ao norte de Calcutá para ver a forma de Deus no altar. Assim, ele foi a Navadvipa sem tomar as suas bênçãos. Mas agora, embora ainda fraco e embora preocupado com a viagem aos Estados Unidos, sentia que a forma de Deus o chamava. Nos últimos 150 anos, o templo de Radha Govinda foi sempre mantido pelos aristocráticos Muliks, um ramo da família pessoal de Prabhupada. Os Muliks possuíam o quarteirão inteiro da rua Harrison, agora a rua Mahatma Gandhi, e os aluguéis do prédio, que ocupava todo o quarteirão em frente ao templo, haviam financiado a opulenta adoração a Radha Govinda. Naqueles dias, as formas de Deus eram adoradas no altar esplendoroso no grande salão de canto e dança público de Hare Krishna, e eram vestidas com sedas e ornamentadas com coroas e colares enfeitados e recobertos de joias. Todas as piedosas famílias de devotos de Deus da vizinhança visitavam o templo, e em Jamastami, o aniversário de Deus, Krishna, vinham até cavalheiros e damas ingleses. Hoje em dia, porém, a família Mulik possuía apenas resquícios da arte e mobília europeias que outrora encheram seus lares e templos, relíquias de uma anterior era de grandeza, e a adoração a Radha Govinda havia deteriorado lamentavelmente. Srila Prabhupada condoeu-se de ver a negligência. Radha e Govinda não eram mais o centro da vida dos Muliks. A adoração à deidade ainda continuava, conduzida por sacerdotes brahmanas pagos, mas poucas pessoas vinham participar. Agora, a principal atração era a deidade dourada de deusa Kali, no grande altar do salão de canto e dança público de Hare Krishna de Radha e Govinda. Na família, por muitas gerações, foram relegados a um pequeno aposento no andar de cima do estabelecimento dos Muliks. A roupa deles não mais era elegante. Suas valiosas coroas e ornamentos haviam desaparecido e não havia grandes cantos e danças públicos de Hare Krishna como antes. Somente um sacerdote brahmana pago vinha de manhã para ungir com polpa de sândalo seus corpos brilhantes, vesti-los cuidadosamente com alguma das roupas simples que sobravam, e colocar guirlandas de jasmim ao redor de seus pescoços, enquanto 1 ou 2 viúvas admiravam os ritos silenciosos. A consciência de Deus, Krishna, estava morrendo na Índia, morrendo por negligência. Pelo menos morria ali, em Calcutá, e em muitos outros locais na Índia, mesmo em Vrindavana, prevalecia a filosofia impessoal, e grandes templos antigos haviam se tornado residências de pombos, macacos e cães. Essa triste situação somente reforçou a convicção de Prabhupada da necessidade de retornar ao solo fértil do Ocidente. Embora ali na Índia o espírito de devoção estivesse morrendo, no Ocidente ele recém começava a desabrochar. Em Nova York, São Francisco, Montreal, Boston. Se a consciência de Deus, Krishna pura, morria na Índia, por que então não deveria ser transplantada para o fértil Ocidente? Lá ela floresceria, espalhar-se-ia mundialmente até de novo retornar à Índia. Quando a Índia, apressada em seguir o Ocidente, visse os americanos materialmente avançados adotando a consciência de Deus, Krishna, ela reavaliaria a sua própria cultura. Prabhupada viu uma revolução consciente de Deus, Krishna, começando nos Estados Unidos. Ele não se considerava o seu criador, ele era o servo da consciência de Deus, Krishna.
O desejo do Senhor Krishna Chaitanya era que todo indiano ajudasse a espalhar a consciência de Deus, Krishna, no mundo inteiro. Infelizmente, os mesmíssimos versos das Escrituras que profetizavam o movimento de consciência de Deus, Krishna, mundial, eram um quebra-cabeças até para a maioria dos irmãos espirituais de Srila Prabhupada. Eles admitiam isto. Mas logo eles veriam, havia um grande potencial no Ocidente. Prabhupada mostrara a muitos de seus irmãos espirituais os artigos de jornal, a turma do Swami cantando no Tompkins Square Park, a milenar dança de Hare Krishna de transe na Universidade de Stanford, e trouxera alguns discípulos com ele. Essas coisas eram apenas o começo, era preciso fazer muito mais. E quem ajudaria? B.P. Keshava Maharaj estava morrendo, Sridhara Maharaja não podia sair. Quem mais? A maioria dos indianos eram impersonalistas, yogis não devocionais ou adoradores de semideuses. Enquanto estava de pé diante da deidade de Radha Govinda, explicando para Achyutananda e Ramanuja como ele as tinha adorado em sua infância e como elas foram sua primeira inspiração em consciência de Deus, Krishna, Srila Prabhupada compreendeu profundamente que precisava levar a consciência de Deus, Krishna, a todo mundo, mesmo que sozinho. Naturalmente, ele não estava sozinho, tinha discípulos. E eles estavam abrindo novos centros, mesmo em sua ausência. Tinha que voltar a eles muito em breve e supervisionar o seu movimento em crescimento. Os Muliks consideravam Prabhupada mais como um parente do que como um líder transcendental. Para eles, ele era o primo nato que fizera algo exitoso nos Estados Unidos. Narendranatha Mulik, um amigo de infância de Prabhupada, chamava Prabhupada de Dada, irmão, e regularmente brincava com ele. Os Muliks alegraram-se em dar a Prabhupada e a seus 2 seguidores um grande quarto no conjunto do templo por quanto tempo quisesse ficar em Calcutá. Prabhupada estabeleceu seu arranjo costumeiro. Uma esteira no chão, uma mesa baixa com uma escrivaninha e, ao lado da escrivaninha, suas poucas posses. Aqui poderia estudar e escrever, receber visitas ou descansar. Diariamente, algumas mulheres locais traziam a Prabhupada e a seus discípulos alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, simples, numa marmita. As celebrações de Kali Puja atraíam grandes multidões ao salão principal perante a forma de Deus, a forma da deidade de Kali. E Prabhupada dava aulas regulares do Śrīmad Bhagavatam ali. Ele também dava palestra nos lares de diversas famílias Mulik. Os anfitriões, membros da decadente aristocracia bengali, ofereciam a Prabhupada e a seus discípulos Krishna Prasadam, de Radha Govinda, frutas cortadas, castanhas, pedacinhos de gengibre e feijão típico da Índia. A maioria daqueles que vinham visitar Prabhupada em seu quarto não estavam realmente interessados em vida transcendental, mas queriam suas bênçãos. Havia um sacerdote brahmana local, cuja ocupação era ir de loja em loja carregando algumas flores, um copo de água e um receptáculo de bronze com polpa de sândalo e pó de cúrcuma. Usando esta parafernália, todo dia ele oferecia uma bênção aos lojistas e recebia paisas em pagamento. Sabendo que Prabhupada era um devoto de Deus, o sacerdote brahmana vinha vê-lo para receber uma bênção transcendental. A testa do homem a testa do homem era decorada tanto com o barro sagrado dos devotos de Deus, 2 linhas verticais, quanto com o barro sagrado shivaísta, 3 linhas horizontais. Depois que o homem partiu, é uma cruz, né? Virou uma cruz, né, Bima? Virou uma cruz com 5 linhas, 2 verticais e 3 horizontais. Um sinal demais, né?
Na verdade, um sinal demais. Tá, já parei de falar. Não, uma cruz mesmo, né? Porque o barro sagrado dos devotos de Deus vai até a ponta do nariz. As 3 linhas shivaístas na testa, né? Tá, já parei de falar. Vou ler de novo. A testa do homem era decorada tanto com o barro sagrado dos devotos de Deus, 2 linhas verticais, quanto com o barro sagrado shivaísta, 3 linhas horizontais. Depois que o homem partiu, Achyutananda perguntou: Swamiji, quem era esse? Ele é um sacerdote brahmana mercenário, disse Prabhupada, ao ir ter com os devotos de Deus, dá-lhes uma bênção. E ao ir ter com os shivaístas, ele consegue dinheiro. Ele tem que ganhar a vida. Veio outro homem afirmando que queria ensinar Hindi aos discípulos de Prabhupada. Ele pediu a Prabhupada que o ajudasse a chegar aos Estados Unidos, mas Prabhupada lhe disse: você precisa tomar a ordem de vida renunciada, então levá-lo-ei aos Estados Unidos. Após 2 visitas, o homem parou de vir. Um conhecido mulique, um homem pequeno, calvo, de olhos brilhantes, apareceu um dia por lá, carregando um livro intitulado Estudos Interessantes. Ele fazia perguntas filosóficas, indagações simples sobre karma, jnana e bhakti, mas logo interrompia Prabhupada e ele próprio as respondia. Finalmente, quando o homem fez uma de suas perguntas, Prabhupada replicou: então, qual é a resposta? O homem deu uma resposta geral, porém mais tarde, quando Prabhupada começou a explicar que o Senhor Krishna, o orador do Bhagavad Gita, é a suprema personalidade de Deus, o homem interrompeu: o Senhor pode chamar Deus de Krishna, chamá-lo de Shiva, chamá-lo de 3 pontinhos? Não, disse Prabhupada. Krishna é o Senhor Supremo e todos os outros são semideuses. O homem ficou um pouco nervoso e citou um popular impersonalista da Bengala que ensinava que todos os deuses e todos os métodos de adoração são a mesma coisa. Ele é um presunçoso, disse Prabhupada. Este não é o ensinamento do Gita. Que outro ensinamento é esse? É tudo pura confusão. Se o Senhor continuar a falar dessa maneira, disse o homem iradamente, terei que deixar este local. Por favor, não critique este Paramahansa. Ixi, dá cheio de Paramahansa, Yoganandas, Anandas, Swamis, Bhagavans, tudo patife, como o Prabhupada já explicou, né, Bimala? Não passaram no teste do patifímetro, são patifes. Prabhupada falou, só estou repetindo, hein? Por que não, disse Prabhupada, ele vive inventando coisas. O homem levantou-se e saiu, mas enquanto saía esbravejando disse: o Senhor não conhece Krishna. E Prabhupada voltou-se para Achyutananda e Ramanuja e sorriu. Toda vez que você apresenta Krishna, eles dizem: por que somente Krishna? Mas isso é o que Krishna diz. Mata paratarananya, em português, não há verdade superior a mim. Esses patifes impersonalistas arruinaram a Bengala. Tá vendo, Bimala? Não sabia que Prabhupada ia falar agora. Patifes. Especuladores. Gandhi era um deles, né? Especulava a Bíblia, especulava o Corão, Torá, os Vedas, o Gita. É o que mais tem, especulador por aí. Não sabe nada de nada. Não sabe que não sabe. A única coisa que sabe fazer é especular. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Deixa eu ler esse final aqui, é muito incrível, muito êxtase. Esses patifes impersonalistas arruinaram a Bengala. Um dia, um homem deu uma doação de 200 rúpias a Prabhupada e imediatamente Prabhupada pediu ao sacerdote um conjunto velho de roupas de Radha Govinda. Deu as roupas a algumas das senhoras do templo juntamente com os 200 rúpias e pediu que
as senhoras fizessem roupas bordadas a ouro para Radha Govinda. Radha Govinda estão cuidando de nós, disse ele, de modo que podemos cuidar deles também. Posso continuar? A barba de Ramanuja era espessa, parecendo um hippie ordinário. Ele recomendava mal a Srila Prabhupada onde quer que eles fossem. Prabhupada falou para Achyutananda: diga a seu amigo que se barbeie. Achyutananda e Ramanuja conversaram, mas Ramanuja não quis raspar a sua barba. Querendo que Ramanuja concordasse por si mesmo, Prabhupada não lhe pediu de novo. Mas quando uma cópia da última revista De Volta ao Supremo chegou dos Estados Unidos, Prabhupada teve uma ideia. 2 ilustrações na revista mostravam Haridasa Thakur convertendo uma prostituta. Após sua conversão, a prostituta raspara a cabeça, mostrando as figuras de Ramanuja. Tá até um ponto aqui, tá? Vou ler de novo. Você está me apressando, eu erro. 2 ilustrações na revista mostravam Haridasa Thakur convertendo uma prostituta. Após sua conversão, a prostituta raspara a cabeça, mostrando as figuras de Ramanuja. Prabhupada perguntou: qual é a diferença entre esta figura e aquela figura? Não sei, Swamiji, replicou Ramanuja. Não, disse Prabhupada apontando para as figuras. Qual é a diferença nestas figuras? Ah, ela é uma devota. Sim, disse Prabhupada, mas o que mais? Ah, ela tem a cabeça raspada. Sim, Prabhupada sorriu. Um devoto tem a cabeça raspada. O Senhor quer que eu raspe minha cabeça? Sim. Ramanuja raspou a cabeça e a barba. Porém, dentro de poucos dias, sua barba e cabelo começaram a crescer de novo. De agora em diante, Prabhupada falou a Achyutananda: chega de iniciações baratas. Eles têm que aprender. Ramanuja perseverava. Prabhupada queria que Ramanuja e Achyutananda permanecessem na Índia após a sua partida e continuassem tentando estabelecer a casa americana em Vrindavana. Ramanuja escreveu suas impressões pessoais ao seu amigo Mukunda em São Francisco. Para aqui, agora que ele viu o que ele escreveu, não vai dar tempo. Tá bom, Bimala, então vou parar aqui. Página 208. Por favor. Ah, você lembrou de alguém? Tá bom. Que falava assim, por favor. Tá bom, então paramos aqui. Você que está gostando da história, né? Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, aí é verdade mesmo, eu falei errado, tá? Essa coleção está de graça no nosso site, no link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Srimad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, é a próxima, é a terceira. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava
Kunjabihari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Naside.